Olá, meu nome é Ricardo Alencar, eu sou da empresa Rictron Tecnologia. Nós somos fabricantes e importadores de máquina de corte e gravação a laser. Hoje eu vou apresentar a nova 51. É uma máquina produzida na China pela empresa Thunder Laser, a qual nós somos distribuidores exclusivos no Brasil. Essa máquina ela tem um desempenho fantástico, porque essa máquina usa servomotores. Os servomotores dão o dobro de velocidade se for comparado com uma máquina laser convencional. A outra característica dessa máquina é que ela é preparada para o padrão europeu de segurança, ou seja, é uma máquina que atende às normas europeias e ela pode ser vendida no Brasil também atendendo às normas brasileiras de segurança. Ela foi feita para ser muito segura mesmo. Aqui a parte da frente dela, onde tem os respiradores, ela tem por trás uma segunda tampa de proteção, depois eu vou mostrar. É a única máquina no mercado que tem isso, ou seja, não tem possibilidade nenhuma de haver um vazamento de laser no operador, na pessoa que está trabalhando na máquina. Além disso, essa máquina ela tem uma qualidade excelente e ela tem um acabamento muito bom, muito bonito. É uma máquina excelente por qualidade e pela beleza que ela tem. Ela tem o sinalizador que vai indicar se ela está operando, se ela está parada, tá? Também faz parte do sistema de segurança dela. Tem um botão de emergência para parada de emergência se por algum motivo for preciso parar a máquina. Ela tem um display de 3,5 polegadas. Ela mostra os arquivos que está sendo cortado e esse aqui é um processador DSP, ou seja, um processador de altíssimo desempenho. Ela pode inclusive gravar fotos em madeira, gravar fotos em madeira balsa, gravar fotos em granito, além de cortar também. Ela pode fazer gravação, corte. A aplicação dela é imensa no mercado que nós temos hoje em dia. Ela tem de área de corte 1,30 m por 90 m, ou seja, todo o material que ela vai produzir pode ter até uma dimensão de 1,30 m de largura e 90 m de profundidade. Tá? Essa máquina, por ela ter servomotor, ela consegue fazer muitos trabalhos com o dobro de velocidade. O que uma máquina laser convencional levaria, por exemplo, 1 hora, essa aqui pode fazer em 30 minutos, dependendo do tipo do trabalho, como por exemplo uma foto, por ela ter servomotores. Essa máquina ela tem toda a parte interna galvanizada em azul. Vocês vão ver como que é bonito, além de dar resistência à corrosão. É uma máquina que ela tem a base de corte dela, aonde que o laser corta os materiais, onde que nós colocamos o material para ser cortado. Ela tem em colmeia de alumínio e também em aços de alumínio. Tem duas aplicações diferentes que você pode ter. Se você for cortar tecido ou materiais leves como papel, você vai colocar em cima da colmeia de alumínio. Se você for cortar madeiras grossas, cortar, por exemplo, MDF de 6, 9 milímetros, você vai colocar ele em cima das hastes de alumínio. Depois eu vou explicar a vantagem. Ela vem com os dois sistemas. Essa frente dela é removível, caso se você queira fazer uma gravação em um copo, numa garrafa, alguma coisa, e queira colocar mais no fundo o material que vai ser cortado ou gravado. Né? Vamos então ver cada detalhe dessa máquina. Eu vou agora demonstrar parte por parte dela, ok? Vamos conhecer a nova 51. Bom, no vídeo anterior eu apresentei a nova 51. Falei que essa é uma máquina importada pela Rictron com exclusividade, que é uma máquina produzida no sul da China pela empresa Thunder Laser, que nós somos distribuidores exclusivos. Agora vamos começar a ver alguns detalhes dessa máquina. Essa parte frontal dela é a parte que nós vamos sempre trabalhar. Vamos abrir a tampa e vamos observar o seguinte: ela tem uma estrutura muito forte e muito resistente, tá? É uma máquina que tem um desempenho muito bom, mas também tem uma qualidade de acabamento muito bom. Essa primeira tampa aqui que eu vou mostrar para vocês é uma tampa que ela pode ser removida, não é necessário remover para trabalhar ela. Você pode trabalhar com ela aqui instalada para dar mais segurança, tá? Mas também pode remover caso precise fazer algum trabalho diferenciado. Eu vou utilizar uma chave para abrir ela e nós vamos fazer então a remoção dessa tampa para que vocês tenham uma visão melhor da máquina. Vocês podem observar como é que é por trás da tampa. Ela tem esse fechamento aqui
que é para dar mais proteção para o operador. Ou seja, a parte de respiro que tem aqui na frente da tampa, ela não permite que o raio laser passe para o outro lado, porque tem uma chapa aqui de proteção, tá? E aí o ar tem que fazer uma curva para poder entrar dentro da máquina. Isso é para atender o mercado europeu, porque na Europa eles são muito rigorosos quanto à segurança de operação das máquinas. E essa máquina foi feita assim. Ela foi feita para atender o mercado europeu, ela é muito exportada para a Europa. Lá nós vendemos muito dessa máquina. Bom, agora vamos ver todos os detalhes dessa máquina aqui. Eu vou tirar essa tampa, vou deixar do lado aqui e vamos então ver alguns detalhes dela. De imediato, vocês podem ver que ela tem uma cor azul por dentro. Essa cor azul é porque todo o material interno dela, todo o material mecânico dela é anodizado em azul. E por dois motivos. A anodização faz com que ela fique mais resistente à corrosão. E o azul dá uma cor mais bonita para ela, né? Então, vocês podem perceber como ela é bonita e tem um acabamento muito bem feito. Essa primeira parte aqui, ó, é a colmeia de alumínio. Essa colmeia de alumínio é onde nós vamos colocar o material para ser cortado ou gravado. Ela permite que se coloque tecido, papel, materiais leves, sem nenhum problema, porque a colmeia ela dá um bom assentamento no material, ao mesmo tempo que ela permite um corte perfeito do material, sem haver reflexão de volta do laser para danificar o material. O laser desce, corta e é absorvido pela colmeia de alumínio. Debaixo da colmeia de alumínio, nós temos hastes também. Então, se caso o cliente queira cortar, por exemplo, o MDF no corte ele gera muita sujeira, porque MDF é madeira, quando está cortando ele está queimando, e ele tem resina, a resina se solta durante o corte. Então, para que não suje a máquina, basta tirar a colmeia de alumínio, porque debaixo da colmeia de alumínio tem hastes de alumínio. E essas hastes elas são muito mais fáceis de ser limpadas. Então, quando for cortar MDF, remove-se a colmeia e corta o material em cima das hastes. E quando for cortar tecido, papel, coisas leves, coloca-se a colmeia de volta e corta o material em cima da colmeia. Não é toda máquina que vem com colmeia e haste, mas a Thunder Laser, todas as máquinas da Thunder Laser vêm com colmeia e hastes. É para garantir a qualidade deles. Bom, essa é a parte frontal da máquina. Aqui nós temos o bico laser, que vai se movimentar de um lado para o outro durante o corte. Daqui a pouco eu vou ligar a máquina para que seja feita uma demonstração dela cortando. Observem, tudo em azul, que é tudo com acabamento primoroso. Todas as peças mecânicas utilizadas na fabricação dessa máquina são produzidas pela Thunder Laser, tá? E esse é um diferencial. Eles produzem todas as peças e isso permite eles ter um controle de qualidade excepcional, ok? Vamos ver mais detalhes. Essa segunda tampa, essa tampa de baixo, ela dá acesso ao compartimento inferior da máquina. Aqui nós podemos perceber que é uma máquina com ajuste de altura motorizado. Toda essa parte ela pode descer e subir para que seja colocado objetos grandes aqui dentro. Ela também tem um controle de foco automático, ou seja, a peça colocada aqui em cima, a máquina automaticamente ajusta a altura para que fique no foco, tá? Então é um controle automático de foco que ela possui, ok? Essa parte aqui desce para baixo, né? A colmeia pode descer aqui para baixo porque se coloca objetos grandes para cortar ou gravar. Por exemplo, quer fazer uma gravação numa caixa que já está produzida. Você coloca a caixa aqui, primeiro você vai baixar a colmeia, ela vai descer e você pode colocar uma caixa, ok? Então, vamos ver mais de perto agora os outros detalhes dessa máquina. Continuando, vamos falar do autofoco. O autofoco, ele permite com que a máquina ajuste a posição da base automaticamente para que o objeto a ser cortado ou gravado fique no foco. Normalmente em máquinas convencionais isso é feito manualmente. Você tem que pegar e afrouxar aqui o bico, baixar, subir o bico e colocar um gabarito para achar o foco. Nessa máquina não é preciso, ela tem um controle automático de foco. Eu vou fazer uma demonstração com essa caixa aqui, ó. Eu vou colocar a caixa aqui
aqui debaixo do bico e vou acionar o autofoco dele. Com o autofoco acionado, ela vai subir a base de corte até deixar na distância ideal para que aquele objeto que está ali seja cortado ou gravado. Olha, eu não estou tocando na máquina, ela está fazendo sozinha esse ajuste do foco. Ela ajusta, ela faz a leitura e deixa na distância correta para fazer o corte e gravação. É mais uma característica excepcional dessa máquina. Ela pode fazer sozinha o foco, o que aumenta a produtividade no trabalho com a máquina. Vou fazer então agora uma demonstração do sistema automático de foco dela. Vou colocar uma caixa dentro da máquina e vamos simular que fôssemos cortar ou gravar essa caixa. Você vê que a distância do bico até a caixa é uma distância muito grande. Nós temos que subir a base de corte para que ela fique na distância correta dentro do foco do laser. Mas essa máquina ela faz automático. Basta dar um comando pelo teclado, que eu vou fazer agora, e ela vai focalizar automaticamente aquela caixa debaixo do bico. Veja o seguinte, ó, sistema totalmente automático. O fato de fazer isso sozinho, automático, garante que ela tenha mais produtividade no dia a dia. Ela faz muito rápido isso, já colocou no foco, já poderia começar a cortar ou gravar esse material. Veja como é interessante o sistema de autofoco dela. Continuando então com a apresentação da nova 51, a máquina laser importada pela Rictron. Aqui nós temos a área de corte dela. Ela tem 1,30 m de largura por 90 cm de profundidade. Essa é a área de corte. Aqui vocês podem ver a colmeia de alumínio dela, onde nós colocamos o material para ser cortado ou gravado. Ela vem com duas bases, aqui nós chamamos de base de corte. Ela vem com a base de alumínio, que tem o formato de uma colmeia, e vem também com hastes. Aqui debaixo da base nós temos várias hastes que permite que você corte coisas mais pesadas e corte coisas que fazem muita sujeira, como por exemplo o MDF. O MDF é recomendável cortar em cima das hastes de alumínio, e tecido, papel e material leve cortar aqui na colmeia. A colmeia permite com que você coloque um material que são muito delicado, ela fica perfeitamente plana, fica perfeitamente plano para fazer o corte, tá? Aqui nós temos um botão de emergência, tá? Caso precise acionar, dificilmente vai precisar, mas vamos supor que você coloque alguma coisa grande para cortar e não regulou bem a altura da base de corte. Você vê que ele vai bater no material, você aperta esse botão, para a máquina automaticamente. Aqui nós temos o display dela, ela tem um processador DSP, sempre nós temos a última versão do processador, sempre mantemos bem atualizado, e é um processador bem simples e fácil de operar, ao mesmo tempo que ele tem um desempenho muito bom, tá? Um processador DSP de altíssimo desempenho. Dentro da máquina, vocês podem observar que toda a parte mecânica dela é feita de alumínio anodizado em azul, tá? O que dá mais qualidade para a máquina, ela fica mais resistente à corrosão. E além de mais bonita, né? Vocês veem que toda a parte dela é alumínio. Essa parte que está aqui no centro é o bico. E o bico, aqui ele tem um sensor do ladinho aqui de trás, ele tem um sensor de proximidade para fazer o ajuste automático do foco, tá? Então permite que o material colocado aí seja ajustado sozinho, o foco dele. Ou seja, ela baixa e sobe a base de corte para que fique no foco e faz isso de forma automática, tá bom? E aqui nós temos a mangueirinha que leva o ar comprimido para refrigerar o corte, e esse é o bico dela. Você pode ver que a mesa é ajustável na altura, tanto manualmente como automático, ok? Vamos então agora ver todos os outros detalhes dessa máquina. Continuando então com a apresentação da nova 51, a máquina laser importada pela Rictron Tecnologia com exclusividade no Brasil, vamos ver o lado direito dessa máquina aqui. Você olhando de frente ela, esse seria o lado direito dela. Aqui nós temos 3 portas e todas elas são abertas com uma chavinha que acompanha a máquina. Nessa primeira porta aqui, nós temos acesso à parte eletrônica dela,
onde nós temos os servos motores, os servoacionadores de motores, tá? E os servoacionadores de motor de passo que é utilizado para subir e descer a base de corte. Aqui nós temos um processador DSP e temos todos os componentes facilmente acessíveis para que se possa fazer manutenção. Caso seja necessário trocar algum componente, é tudo encaixado, é tudo com conector. Não é preciso fazer nenhum tipo de solda para se trocar um drive de motor de passo, um processador DSP, qualquer um dos componentes dela, uma fonte, por exemplo. Do lado de cá nós temos os drives de servomotores, esses azulzinhos aqui, que são para o movimento dos cabeçotes de um lado para outro. E do lado de cá nós temos os drives do motor de passo, que é utilizado no ajuste de altura da base de corte dela e também para acionamento do eixo rotativo, que é um acessório opcional. Caso a pessoa queira gravar em copo, garrafa, objetos cilíndricos, nós podemos fornecer um eixo rotativo para isso, tá? Veja como tem um design limpo, uma montagem feita com um padrão industrial mesmo, tudo organizadinho, não fica nenhum cabo, nada solto aqui dentro, é tudo bem organizado. É a parte eletrônica do lado de cá. Temos aqui um ventiladorzinho que é para refrigerar, e desse outro lado aqui nós temos as fontes de alimentação, tá? Então, nessa outra porta nós temos acesso à fonte de alimentação dos drives do motor de passo e também do controlador DSP. Tudo muito fácil de acessar. Fechando aqui novamente. Na parte de cá, a parte de cima, nós temos acesso à guia linear e do servomotor. Aqui vocês podem observar, esse aqui é o servomotor dela, tá? É o servomotor para que ela trabalhe com dobro de velocidade. E aqui nós temos a guia linear. Essa guia que ela utiliza é uma guia especial, uma guia de baixo atrito que permite atingir velocidades muito altas, tá? É uma guia de altíssima precisão também. Aqui nós podemos fazer então limpeza e lubrificação. Você vê como que é fácil acessar para fazer limpeza e lubrificação nessa máquina aqui, ok? É tudo feito para ser muito prático e muito eficiente e muito seguro. Esse é o lado direito da máquina. Do outro lado ali, no começo do lado direito aqui, ó, nós temos as conexões para porta USB, porta de rede, cabo, os botões para ligar e desligar, tá? O cabo que vai no PC, que pode ser o cabo USB, o cabo de rede, tá? E também uma entrada para pendrive. Ela também aceita descarregar os arquivos pelo pendrive. Vamos então ver agora do outro lado. Ok, esse é o lado olhando de frente da máquina, é o lado esquerdo, tá? Quem está de frente da máquina vai olhar e vai enxergar, esse é o lado esquerdo da máquina. No lado esquerdo, nós temos aqui também 3 aberturas. A primeira dá acesso para nós podermos fazer uma inspeção no medidor de corrente que ela tem, que permite que você faça um acompanhamento de quantos miliamperes o seu tubo laser está consumindo. Ela tem também o sensor de fluxo de água, que é muito importante para dar segurança na máquina, porque ele está o tempo todo monitorando o fluxo de água que vai para o tubo laser, para refrigerar o tubo laser, de modo a garantir que ele sempre esteja na temperatura certa. Isso aumenta a vida útil do tubo laser e também permite que ele esteja operando dentro de uma faixa de segurança, para que não ocorra nenhum problema com o tubo, ok? E nessa outra tampa aqui, nessa outra porta aqui, nós temos a fonte de alimentação e o temporizador da máquina de corte a laser. Vamos abrir então para ver. Aqui nós temos a fonte. Essa fonte ela gera alta tensão que vai para o tubo laser. Dependendo do tubo laser, pode ser necessário até 50.000 volts para acionar ele. E essa fonte ela fica reservada em um local seguro, onde ela produz a tensão para acionamento do tubo laser. E do lado ali nós temos uma exclusividade das nossas máquinas da Thunder Laser, que é uma placa coprocessadora. Ela permite com que a máquina tenha algumas funções a mais que não é encontrada em máquinas laser convencionais. Por exemplo, essa máquina, toda vez que vai cortar algum material, ela automaticamente liga o exaustor e automaticamente liga o compressor de ar, para que durante o corte seja exaurida fora a fumaça e seja refrigerado o material que está sendo cortado com ar comprimido.
Quando termina de fazer o corte, ela desliga automático isso. Isso não tem em outras máquinas, só a máquina Thunder Laser tem isso. É a única máquina no mercado que liga e desliga automaticamente o compressor de ar e o exaustor de ar. As outras máquinas, elas ficam o tempo todo com o exaustor ligado. Ou você tem que ligar e desligar ele manualmente, ou fica o tempo todo gerando ruído e gastando energia desnecessário. Essa máquina ela é muito econômica porque ela já tem esses recursos para desligar o que não está sendo usado. Não está sendo usado o exaustor, ela desliga sozinho o exaustor. Não está sendo usado o compressor de ar, ela desliga sozinho o compressor de ar. E só liga quando está sendo cortado, tá? Então só no momento que está sendo cortado é que ela aciona esses dispositivos. E ela tem um temporizador, porque quando termina de cortar, tem que esperar um certo momento para que toda a fumaça seja tirada de dentro da máquina. Então é um sistema que automaticamente vai desligar o exaustor de ar alguns segundos depois de parar o corte. É uma característica que só a máquina da Thunder Laser tem. Ela fica aqui, a placa de controle inteligente do compressor e exaustor de ar. E aqui está a fonte de alimentação. Também tudo muito bem protegido, muito bem fechado em um compartimento especial para eles. Com uma chavinha você tem acesso. Primeiro aqui dá acesso à guia linear que tem na parte interna aqui, que ela tem que ser periodicamente limpa e lubrificada. Dá acesso aos espelhos, que também tem que periodicamente ser limpos, né? Então, para a manutenção básica da máquina, a manutenção do dia a dia, você tem um acesso fácil e livre para as partes internas da máquina através dessas tampas aqui. Então esse é o lado esquerdo da máquina, se você olhar ela de frente. Bom, vamos falar agora do tubo laser dessa máquina. Essa máquina aceita tubo laser de qualquer potência, mas nós recomendamos colocar tubo de 100 ou 130 watts nela, por causa do rendimento. Tubos de 100 e 130 watts, eles cortam muito mais rápido que um tubo de 80 ou 60. Então recomendamos colocar tubo de 100 ou então 130 watts nessa máquina. É possível colocar também de 150, tá? Mas assim, o custo-benefício melhor que existe é o de 100 watts e depois o de 130 watts. Para ter acesso ao tubo laser, nós também utilizamos uma chavinha para destravar e daí abrir. Eu já destravei, agora vamos abrir o compartimento. Aqui nós temos acesso ao tubo laser. Vocês podem observar que é um tubo de alta qualidade por causa do diâmetro dele. Ele tem 80 milímetros de diâmetro, que significa que ele tem mais gás dentro dele. E esse é um tubo de 100 watts que está instalado nessa máquina aqui. É um tubo de altíssima qualidade. A vida útil dele, a vida nominal desse tubo é de 10 mil horas. Mas é preciso entender o que significa vida nominal. Vida nominal é para que um tubo saia de 100% da potência dele e atinja 0%. Ou seja, no decorrer de 10 mil horas, ele vai de 100% a zero. Quando tiver com 5 mil horas, ele vai estar com metade da potência. Normalmente, se troca um tubo com bem menos horas, por causa que à medida que ele vai envelhecendo, ele vai diminuindo a potência. Isso é normal em todos os tubos laser, tá? Então, nós sempre procuramos colocar o tubo de melhor qualidade que é possível encontrar no mercado, dentro do mercado chinês. O melhor tubo que tiver lá, nós estamos colocando nas máquinas, tanto da Thunder Laser como da Ricktron. Esse tubo vai durar em média 2 a 3 anos, vai depender das condições de uso, da potência usada. Se você trabalha sempre com a potência muito elevada, a tendência é que a vida útil do tubo diminua, porque todo tubo que trabalha muito forçado, e ele tem menos capacidade de regenerar o gás interno dele. Os catalisadores que tem dentro do tubo não vão ser tão eficientes quando você está trabalhando com potência muito elevada. O ideal para que você tenha uma vida longa do tubo laser é trabalhar com média 60% a 70% de potência dele. Mas tudo depende da tua necessidade. Quando você tem muito serviço, muita produção, você pode usar mais potência para ter mais rapidez de produção, e com mais lucro você pode trocar o tubo com mais frequência. O tubo laser, espelho laser e lente são considerados consumíveis. O que é consumível? Aquilo que você gasta com o tempo. Então a máquina laser ela tem um consumo, e esse consumo é de tubo, lente e espelho, além da manutenção normal dela, tá? Mas de qualquer forma, se você coloca tudo na ponta do lápis para ver quanto que custa por hora o funcionamento da máquina laser, você colocar um valor dela
colocar a depreciação dela em um prazo de tempo, colocar o consumo de eletricidade que uma máquina tem, colocar as despesas anuais de gasto de manutenção dela, a troca de tubo, troca de fonte, lente, espelho, são coisas que são comuns fazer na máquina. Todo ano você tem que fazer alguma manutenção na sua máquina. Somando todas essas despesas, por incrível que pareça, uma máquina laser gasta em torno de 3 a 4 reais por hora só. É muito pouco, 3 a 4 reais as máquinas que são de valores mais elevados. Algumas das máquinas que nós fabricamos aqui gastam menos de 2 reais por hora. Tá? Então, o consumo de gás do tubo, consumo de lente, espelho, tudo que ela gasta, se você colocar e dividir pelo número de horas que ela trabalha no ano, dificilmente passa de 4 reais, tá? Geralmente fica em R$ 3,25 o consumo, o gasto por hora. E é lógico, você vai prestar um serviço, normalmente, agora em 2016, as pessoas chegam a cobrar até R$ 150 reais por hora para prestar serviço com máquina laser. Lógico que tudo depende da demanda do mercado, se a pessoa que está terceirizando serviço contigo, ela está te dando material para produzir no atacado, no varejo, né? Mas o maior lucro da máquina laser não é no terceirizar o serviço, o maior lucro que você tem é na produção, tá? Porque uma chapa de MDF, por exemplo, de 2,75 m de comprimento e 1,83 m de largura, aqui na minha cidade a gente compra por R$ 25 reais só, uma chapa de 3 milímetros. E dá para fazer muita, mas muita coisa com uma chapa dessa aí, porque ela é muito grande mesmo, tá? Então, a máquina laser, ela tem um custo de manutenção, de consumo de material, mas vendo por hora é muito baixo esse valor, tá? Aqui está o tubo, ali na frente é onde que sai o laser. Do lado de cá é onde que sai o laser. Ele é produzido dentro desse tubo e daí ele vem nesse conjugador, que é uma da exclusividade nossa também. É difícil encontrar uma máquina no mercado que tenha um conjugador de feixe laser. O que esse conjugador faz? Ele mescla um laser vermelho, que é visível, mas não corta, ele serve apenas como mira, com o laser infravermelho, que não é visível, mas é o laser que corta. Ele junta os dois lasers em um feixe só. E a partir do conjugador ele segue para os outros espelhos e com isso você pode ver aonde está atingindo o laser. E isso serve como mira. Lá mais para frente eu vou mostrar, na hora que for cortar, ele mostra exatamente onde que vai iniciar o corte, tá? Então, isso lhe permite economizar material, tá? Porque você consegue posicionar o material a ser cortado com mais eficiência e isso economiza muito material, tá? É um conjugador que ele tem aqui, tá? Aqui então nós temos o conjugador, essa peça, e o primeiro espelho, essa peça aqui. E mais lá para frente tem mais dois espelhos, que servem para direcionar o laser para o local que ele tem que atingir no corte ou na gravação. Então tá aqui, o tubo laser fica numa parte bem protegida da máquina, tá? Com uma tampa que você pode travar ela com uma chave e é muito fácil de ter acesso. Todos os componentes dessa máquina laser é muito fácil de ter acesso para fazer manutenção ou fazer limpeza. E nós temos aqui na nossa empresa estoque de todos os materiais, tá? Dificilmente a gente fica sem estoque de material aqui. E quando fica é poucos dias, porque nós fazemos importação, quase toda semana estamos fazendo importação de material, tá? Aqui a parte de trás da máquina, ali tem um exaustor de ar. Aqui tem uma tampa que ela é parafusada, mas ela pode ser removível caso você queira colocar um material muito grande da máquina, dentro da máquina, para cortar por partes, tá? Então essa tampa aqui, ela sai e permite uma alimentação contínua por trás da máquina, tá? Então por trás da máquina você pode colocar um material que vai ser cortado ou gravado, mesmo que não caiba dentro da máquina. Você pode empurrar aos poucos ele para dentro da máquina e fazer uma parte por vez, tá? É uma abertura que tem aqui. E aqui, mais embaixo, é onde nós ligamos o chiller, que eu já mostrei no outro vídeo a instalação do chiller. Tá aí, a nossa nova 51, uma máquina de corte a laser
e gravação, importada pela Rictron com exclusividade. Ela é produzida no sul da China por um parceiro nosso. Eu sempre frequento a empresa Thunder Laser, os proprietários lá são muito amigos meus.